Seja muito bem-vindo ao nosso encontro com a palavra de hoje. Nós estamos estudando o Sermão do Monte, estamos apenas começando. No último programa falamos sobre as multidões cheias de problemas que iam atrás de Jesus a fim de serem ministradas por ele. Jesus ministrava para toda aquela gente, mas percebeu que era apenas um e que jamais poderia resolver todos aqueles problemas sozinho. E eu tenho certeza que o que Jesus queria mesmo era dar oportunidade a todos que estavam ali à sua volta, os discípulos, dar oportunidade a eles para também fazerem alguma coisa, assim como ele dá oportunidade a nós hoje. Então Jesus analisou a situação e resolveu organizar o que chamamos de o primeiro retiro cristão. Ele chamou alguns dos seus discípulos para se juntarem a ele no monte. No alto do monte, no primeiro retiro cristão, quando pregou o Sermão do Monte, Jesus disse mais ou menos isso. Vocês querem ser parte da solução para todos os problemas daquela multidão lá embaixo, às margens do mar da Galileia? Vocês querem ser parte da resposta para todas as suas necessidades? Um retiro é um período que os cristãos reservam para a renovação espiritual em um lugar mais retirado. Vocês ouvirão eu me referir várias vezes ao Sermão do Monte como o primeiro retiro. No exército usa-se o termo retirar e a expressão bater em retirada, mas com uma conotação um pouco diferente. No contexto espiritual, um retirar-se ou ir para um retiro é sair um pouco do ritmo corrido da vida para um pouco de sossego, para oração e reflexão. É nesse sentido que me refiro ao Sermão do Monte como o primeiro retiro cristão. Quando Jesus organizou o primeiro retiro cristão, dividiu a multidão em dois grupos. Depois que Jesus organizou o retiro, lá embaixo, no sopé do monte, junto ao mar da Galileia, estava a multidão que ainda era parte do problema. Mas lá em cima, no alto da montanha, no retiro que Jesus organizou, estavam aqueles que atenderam ao convite de Jesus e que gostariam de ser parte da solução para todos os problemas dos que estavam lá embaixo. Ao apresentar esse ensino de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, Jesus lança um desafio. E o desafio é: você é parte do problema ou da solução? É parte da resposta ou mais um cheio de dúvidas? Ou seja, você não gostaria de ser parte da solução? Você não gostaria de ser parte da resposta? Se vocês se unirem a mim neste retiro, Jesus disse, mostrarei a vocês, através do meu ensino, como ser parte da resposta e da solução para todos os problemas do povo que está lá embaixo. E aquela multidão lá embaixo representa o mundo com todos os seus problemas. Basicamente problemas espirituais, mas que se manifestam através de problemas emocionais, mentais e físicos. Depois de organizar o retiro, o propósito de Jesus passou a ser delegar tarefas e, para isso, chamou seus discípulos ou seus encarregados. Jesus queria formar discípulos. Depois, o plano de Jesus era compartilhar tudo o que tinha para as multidões através das vidas dos encarregados ou discípulos. O milagre da multiplicação dos pães é um exemplo deste princípio. Foi o que vimos quando estudamos o Evangelho de João. Jesus poderia ter alimentado a multidão sozinho, mas ele não fez isso. Ele posicionou estrategicamente os discípulos ou apóstolos, como já eram chamados, entre ele e a multidão faminta. Quando o alimento era passado para as mãos dos apóstolos e das mãos dos apóstolos para a multidão, havia a multiplicação miraculosa. Costumamos dizer que esse milagre é a parábola da visão missionária de Jesus. E esse tipo de princípio que vemos no contexto do Sermão do Monte é muito importante para a nossa vida cristã. Observe que Jesus encerra o seu ensino nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus fazendo um convite. Ele também lança um desafio, mas agora Jesus não está perguntando quem quer ser parte da solução e da resposta. O desafio é outro. Que tipo de solução minha vida é? Que tipo de resposta minha você é? Que tipo de discípulo meu você é? Que tipo de encarregado meu você é? Esse é o sentido do convite com o qual Jesus encerra este grande ensino. Não vamos ler o texto todo agora, mas quero resumi-lo. Depois você pode ler e verificar o que estou falando. Nos versículos 13 e 14 do capítulo 5, Jesus está dizendo mais ou menos o seguinte:
Há dois tipos de solução ou resposta ou encarregados. Existem os muitos e os poucos. Os muitos acham que existe um caminho fácil para ser parte da minha resposta, da minha solução e para ser um dos meus discípulos. Eles começam com uma larga porta que leva a uma larga estrada, mas acabam descobrindo que este caminho largo não os leva a ser uma das minhas soluções ou respostas. Este caminho leva apenas à destruição. E muitos que professam ser meus discípulos estão na estrada larga porque acham que podem prosseguir por esse caminho fácil. Acham que existe um caminho fácil para ser a solução e a resposta, mas jamais se tornam solução ou resposta. Jesus encerra o retiro desafiando desta maneira as pessoas que participaram dele. Quando se trata de ser solução, ser resposta, ser discípulo, que tipo de solução, resposta ou discípulo você é? Você é um dos muitos que acham que existe este caminho fácil? Ou você é um dos poucos? Jesus falou que há o grupo dos poucos, a minoria comprometida, que sabe que para ser solução e resposta de Jesus para o mundo, é preciso passar por uma porta estreita. Depois desta porta estreita, um caminho difícil de disciplina. Aqueles que o descobrem tornam-se resposta e solução e verdadeiros discípulos de Jesus. Por isso, o desafio de Jesus é: você é um dos muitos ou um dos poucos? Isso tem a ver com o tipo de discípulo que você é. Há ainda uma outra parte do convite de Jesus no final do capítulo 7 de Mateus que envolve ser falso ou verdadeiro. Não era nenhuma surpresa para Jesus que houvesse na igreja uma mistura de pessoas. Ele mesmo ensinou isso com a parábola do joio. Jesus contou que o pai plantou trigo no campo, que é o mundo, mas o inimigo plantou joio no meio do trigo. Jesus ensinou esta parábola no capítulo 13 de Mateus. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: "O senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio?" "Um inimigo fez isso", respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: "O senhor quer que o tiremos?" Ele respondeu: "Não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro." Portanto, para Jesus não é nenhuma surpresa encontrar alguns falsos e outros verdadeiros entre os que professam ser seus discípulos. No final do convite, na conclusão do retiro, no capítulo 7 de Mateus, encontramos um desafio. Você é uma solução minha, falsa ou verdadeira? Você é uma resposta minha, falsa ou verdadeira? Você é um discípulo meu, falso ou verdadeiro? O resto do capítulo 7 enfoca a terceira parte do convite de Jesus. Acompanhe comigo este convite. Existem muitos que falam, mas poucos que fazem. Poucos que realmente fazem a minha vontade e a vontade do Pai. Muitos dirão para mim naquele dia: "Senhor, Senhor." E eu direi a eles: "Nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal." Essas são algumas das palavras mais impressionantes da Bíblia. No dia do julgamento, as pessoas virão até Jesus achando que fizeram obras maravilhosas, mas para Jesus dirá que elas praticaram o mal. E aí lhes dirá: "Nunca os conheci. Na verdade, vocês não estavam fazendo a minha vontade nem a vontade do Pai. Vocês só falavam." Muita gente acha que o reino de Deus ou a igreja de Cristo ou a causa de Cristo é uma questão de semântica teológica. Basta dizer o que é certo e concordar em como dizer e tudo está resolvido. Na terceira parte do seu convite, Jesus pergunta: "Você é um dos que falam ou um dos que fazem? Será que você só tem blá 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 religioso? Ou será que, pela graça de Deus, você é um dos que realmente fazem a vontade do Pai revelada através de Jesus Cristo, hein?" Já fiz essa citação para você algumas vezes em nosso programa, mas vou repetir. Praticamos aquilo em que realmente cremos, o resto não passa de discurso religioso. É neste espírito que Jesus encerra o seu ensino chamado Sermão do Monte. Muito bem. Esse é o contexto do Sermão do Monte, o contexto no qual este ensino tão importante de Jesus foi dado.
Vamos enfocar o conteúdo dele e também dar a você uma visão panorâmica dele no próximo programa. Antes de examinarmos o conteúdo do que Jesus ensinou no primeiro retiro cristão, era necessário conhecer o contexto em que ele foi dado. O grande desafio para você e para mim é: você é parte do problema ou parte da solução? Você é parte da resposta ou é uma montanha de dúvidas ambulante? Você é parte da solução de Jesus ou parte do problema? Você é parte da resposta que Jesus trouxe ao mundo ou apenas mais uma dúvida? Esse é o grande desafio que encontramos quando consideramos o contexto do Sermão do Monte. Lembrem-se que todo o ensino dos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus foi dado neste contexto. Devemos ter esta perspectiva. Nunca perca de vista a multidão tão necessitada descrita no capítulo 6 de João e no capítulo 3 de Marcos, e também no final do capítulo 4 de Mateus, porque todo o ensino do Sermão do Monte foi dirigido para ela através dos discípulos, os encarregados de Jesus. Todos os problemas das multidões representam os problemas deste mundo e as pessoas deste mundo. De acordo com Mateus, a primeira coisa que Jesus fez no início do seu ministério público foi organizar este retiro, no qual ele recrutou as pessoas, soluções e respostas, que seriam a sua solução e a sua resposta para todos os problemas das multidões do mundo. E a gente acaba indo para a mesma situação, o mesmo panorama, a qual fechamos o último programa, você deve estar lembrado. O objetivo de Jesus era levar paz para o coração de cada um naquela grande multidão. O objetivo de Jesus era levar saúde, segurança, alegria. Sempre este será o objetivo do Senhor Jesus Cristo. No próximo programa vai ser muito importante a sua audiência, porque nós vamos já começar a meditar de uma forma mais profunda no ensino de Jesus através do Sermão do Monte. Deus lhe abençoe grandemente e até lá. Que lição importantíssima! Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.